Fala galera! Dois caras grandes entram numa arena e tentam derrubar um ao outro. Isso é tudo que a maioria de nós sabe sobre o sumô. Você nem pode imaginar o quão diverso e surpreendente essa arte marcial realmente é. O sumô é todo um mundo com tradições bizarras e regras estranhas. E hoje selecionamos para vocês os fatos mais interessantes sobre ele. Vamos lá! Lutadores de sumô e mulheres. Vamos começar com o fato mais inesperado. Imagine na sua cabeça como é a aparência de um típico lutador de sumô. Bom, esse cara tem uma legião de fãs do sexo feminino. Sério, esses gigantescos lutadores do Japão são adorados por milhões de mulheres. Elas os consideram a personificação da perfeição masculina. Uma prova disso é uma campanha publicitária de Subaru, de 2011, em que lutadores de sumô posam no capô dos carros. E as moças idolatram não só os campeões mais fortes, mas também os atletas novatos. Talvez a razão disso seja a crença generalizada de que o sumô foi inventado pelos deuses. Ou vai ver, as fãs realmente adoram a aparência poderosa dos atletas, mas é fato, os padrões japoneses de beleza masculina são ligeiramente diferentes dos nossos. Rituais no ringue. Ok, o ringue foi construído, a cerimônia de entrada foi realizada, agora vamos finalmente ver a luta? Teremos que ter um pouco mais de paciência. Os rituais ainda não acabaram. Depois que os lutadores são chamados para o ringue, eles se preparam para a luta de um jeito especial por cerca de 4 minutos. Depois de se curvarem um ao outro, os rikishi se afastam, batem os pés e recebem água e papel especiais. Acredita-se que eles são uma fonte de energia. A água é usada apenas para enxaguar a boca, enquanto o papel é usado para molhar o rosto e o corpo. Os agachamentos e os estranhos acenos com as mãos têm o objetivo de mostrar que os lutadores não têm armas. Eles ainda precisam jogar sal na arena novamente. Vai que os espíritos voltaram. Em seguida, um pequeno alongamento de aquecimento chamado Shiko, e eles podem finalmente lutar. Dieta especial. O peso de um rikishi hoje em dia é de 150 a 160 quilos. Por que esses caras precisam de toda essa massa? É simples, não há categorias de peso no sumô, e o atleta mais pesado ganha vantagem. Você acha que os lutadores comem toneladas de hambúrgueres e galões de shakes de proteína todos os dias para ficarem enormes? De jeito nenhum. Esta sopa chamada shankonabe é suficiente para eles. Ela é preparada de forma simples. Em uma panela com caldo de frango ou soja, são colocados pedaços de carne, bolinhas de peixe, tofu e vegetais. As porções são bastante razoáveis. Aparentemente, o segredo dos lutadores de sumô é que eles comem com frequência e no horário. Ah, e também tem um bolinho de arroz amassado. Uma fatia do tamanho de uma caixa de fósforos tem as mesmas calorias que uma tigela inteira de arroz. Prêmios para o campeão. Por que os lutadores de sumô se esforçam tanto e sacrificam sua saúde? Será que é só pelo prestígio e para levantar esta enorme taça sobre a cabeça? Claro que não. A taça do imperador é apenas um dos prêmios dados aos campeões no último dia de torneio. Cada um dos vencedores nas categorias Espírito de Lutador, Desempenho Excepcional e Técnica recebe um troféu, uma placa e um prêmio de 2 milhões de ienes, o equivalente a mais de 19 mil dólares. Somado a isso está um monte de presentes de várias organizações e regiões do Japão, e às vezes de governos estrangeiros. No passado, por exemplo, Donald Trump premiou pessoalmente o campeão. Sistema de classificação. Como funciona o sistema de níveis dos personagens na maioria dos jogos virtuais? Você se torna mais forte, derrota mais e mais rivais e sobe no ranking. No sumô, o princípio é exatamente o mesmo. Cerca de 550 lutadores são divididos em 6 ligas. A mais alta delas é chamada Makuchi. Ela consiste em 42 dos melhores rikishi. Em seguida vem a segunda liga principal, Juryo, com 28 lutadores. Os membros da Makushi e da Juryo podem nomear ajudantes das divisões inferiores, os quais precisam carregar os pertences do lutador, enxugá-lo com uma toalha e aparecer sempre que chamados. Como se livrar dessa situação? Isso mesmo, vencendo e subindo os degraus. Estágio mais alto. Se existe uma hierarquia estrita no sumô, deve haver um topo absoluto, certo? O nível mais alto que um lutador pode atingir é chamado Yokozuna, ou Grande Campeão. Para obter este título, é preciso passar por todas as ligas, chegar à mais alta e vencer 2 grandes torneios consecutivos. É muito difícil? Bem, até o momento, apenas 72 pessoas receberam o status de Yokozuna, desde sua criação no final do século XVIII. Mas vale a pena. O Grande Campeão é considerado a personificação do sumô. Ele não pode ser rebaixado e se aposenta tranquilamente quando começa a lutar mal. Rikishi esbelto.
Ao falar em lutadores de sumô, imediatamente imaginamos enormes homens gordos, mas os lutadores nem sempre foram assim. Em imagens de arquivo do final do século XIX, vemos caras esguios e musculosos. Na verdade, mesmo no primeiro quarto do século XX, os rikishis eram mais parecidos com modelos fitness. A verdade é que existem exceções até mesmo hoje em dia. Este lutador atlético não é ninguém menos que o Shionofuji Mitsugu. Ele é um Yokozuna e 31 vezes vencedor da Copa Imperial. Ele foi o primeiro a conquistar mais de 1000 vitórias na carreira. E tudo isso com um peso modesto para um grande campeão de cerca de 120 quilos. E claro, não podemos esquecer do lendário Pavel Bojar. Este lutador de sumô da República Tcheca chegou à primeira divisão, sendo um magrelo de 90 quilos. Lutadores de sumô mais pesados. Chegou a hora de ver os gigantes entre os gigantes. Quanto você acha que esse cara pesa? O Konishiki é considerado o lutador mais pesado da história do sumô. Por causa de sua técnica simples, mas eficaz, ele foi apelidado de caminhão e bomba de carne. Ele chegou a sofrer uma lesão no cóccix devido a um banquinho que quebrou quando ele sentou. Segundo fontes variadas, ele pesava de 280 a 300 quilos. Depois de encerrar sua carreira, o Konishiki abriu um negócio. Ele também apareceu no Velozes e Furiosos 3. Apenas um lutador de sumô conhecido como Iyama pode competir com este gigante. Aos 22 anos, o Iyama já pesava 233 quilos. E se tornou o novato mais pesado da história do sumô. Em seu auge, seu peso ultrapassava os 270 quilos. Ele é provavelmente a pessoa mais pesada que já nasceu no Japão. Mawashi. É impossível não falar sobre as únicas roupas com as que os lutadores entram na arena. Este cinto é chamado de mawashi. Dá só uma olhada no perrengue que os lutadores de sumô passam para vesti-lo. A fita de tecido grosso é passada entre as pernas, enrolada em volta do corpo e bem amarrada com um nó. Até isso é mais fácil para os lutadores das divisões superiores. Afinal, eles podem usar cintos de seda. Existe outro tipo de mawashi que se parece com um avental colorido. Ele se chama Kesho Mawashi e é usado apenas durante as cerimônias. Ele é encomendado e pago por patrocinadores, então com frequência há logotipos de marcas populares nesses aventais. Ah, e tem mais. Os lutadores de sumô nunca lavam os mawashi, apenas os secam ao sol. Desculpe, mas você precisava saber disso. Perda do cinto. Como em todos os outros esportes, o sumô também tem seus fails. Você já viu como os lutadores se agarram pelos cintos? Não importa o quão firmemente eles amarrem o mawashi, às vezes o nó pode não suportar o peso de várias centenas de quilos. A última vez que tal constrangimento aconteceu foi em 2000, durante uma partida que foi assistida por todo o Japão. Um lutador chamado Asanokiri lutava contra o adversário e seu cinto caiu na frente dos espectadores espantados. Isso não acontecia na história do sumô há 83 anos, então os juízes hesitaram um pouco, mas no final, a Asanokiri foi forçado a reconhecer a derrota. Proibição de dirigir. A vida de um lutador de sumô está associada a muitas restrições, e a proibição de dirigir um carro pessoal é uma delas. Não, o motivo não é o que você está vendo na tela agora. É muito mais simples. Um homem desse tamanho ao volante é um sério perigo para si e para aqueles ao seu redor. Isso ficou claro após um acidente envolvendo o lutador Mito Izumi. Hoje em dia, a proibição se aplica aos rikishi de qualquer nível. Eles usam táxis ou são transportados em micro-ônibus especiais. Quem infringir essa regra é seriamente punido. O lutador Ozuna Arashi, por exemplo, teve que renunciar ao esporte depois de se meter em um acidente de trânsito em 2018. Juízes armados. Se os lutadores se distinguem por trajes modestos, o gyoji, ou seja, juiz de sumô, se veste como se fosse se apresentar em um teatro japonês após a luta. Obviamente, as roupas tradicionais nacionais não são por uma questão de beleza. Na verdade, é assim que seu título é demonstrado. Um gyoji da liga secundária usa um manto de algodão simples e anda descalço. Os juízes das ligas mais altas usam mantos de seda multicoloridos. A propósito, você deve ter notado uma adaga no cinto de alguns juízes. Será que eles realmente precisam se defender dos lutadores de sumô? Apenas o Tachigyoji, ou seja, o árbitro da categoria mais alta, pode usar armas. No caso de uma decisão errada, ele saca a adaga e comete um harakiri. Oh my God! Mas calma, hoje em dia isso é apenas um símbolo da imparcialidade e da obediência do juiz às regras. Estábulos.
Pode ser que alguns de vocês ainda tenham um sonho de se tornarem lutadores de sumô, então contaremos mais sobre a vida desses gigantes. Cada lutador pertence a um heia, ou seja, um centro de treinamento onde os rikishi vivem, dormem e treinam. A palavra significa literalmente quarto, mas esses centros são comumente chamados de estábulos. Prepare-se para um estilo de vida espartano, acordar com os primeiros raios de sol, fazer um treino exaustivo de 5 horas com o estômago vazio, assim como lavar roupa, limpar e fazer outras tarefas para oficiais superiores. Apenas lutadores de sumô das ligas principais e lutadores casados podem deixar o heia livremente. Ah, e tem mais uma coisa. A maioria dos centros adotam a política de nada de internet nos primeiros 3 anos. E aí, mudou de ideia?